Pai do Senhor, meu irmão, vou continuar o vídeo aqui que a memória do celular estava um pouco cheia, eu tive que apagar e eu não queria cortar o vídeo, mas não teve jeito, teve que cortar. Então vamos lá, as cartas da igreja de Filadélfia. Eu conheço as tuas obras, diante de ti pôs uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tem pouca força. Aqui Deus fala que ele põe diante da igreja dele uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mesmo que você tiver pouca força, Deus te dá força, Deus te dá ânimo, Deus te dá vitória, Deus te dá vontade de vencer. Porque Deus tem uma porta aberta para você nesse dia. Mas desde de quando você volta seu coração a Ele. Por quê? Porque muitas vezes nossos olhos acham que as coisas estão boas para nós. Mas será que está boa para Deus? Fica fazendo essa pergunta dentro de você. Quando você aceitou Jesus, o primeiro dia que você gostava de ler a Bíblia, gostava de pesquisar e futucar, você está igual hoje ou como é que está a sua brasa aí, meu irmão? Então Deus está falando para você nesse dia que Ele tem uma porta aberta para você. E a porta que Ele abre ninguém fecha, e a que Ele fecha ninguém abre. Que Deus tem uma porta aberta para você nesse dia, mas lembre sempre que a cruz é a tua vitória. Que a cruz é seguir em frente. Que a cruz é uma porta aberta para você hoje. Mas volta para aquele primeiro amor que Deus tem na sua vida. A igreja de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia aqui, irmão, é a última igreja. É a última igreja das 7 igrejas que Deus deixou aqui para nós aprender. Eu vou falar mais um pouco dessa igreja. Por quê? Essa igreja aqui, nós vendo assim, é uma igreja perfeita. Para os olhos do homem, é uma igreja perfeita. Uma igreja que não dependia de ninguém. Ela só dependia das pernas dela para caminhar. Aleluia. Mas o que eu quero trazer para você é que essa igreja aqui é a igreja também para nós dia de hoje. É a igreja que acha que não precisa de Deus. É a igreja onde as pessoas fazem festa. Onde a pessoa busca sua vontade própria. E não lembrando que nosso Deus, Ele é perfeito. E Ele quer a perfeição do homem. Essa cidade de Laodiceia aqui, nessa época o apóstolo Paulo, o evangelista João, na ilha de Pátima, escreveu essas cartas às igrejas. Essa igreja aqui, meu irmão, meus amados irmãos, para nós aprender, era uma igreja que tinha uma fonte de água, uma água quente. E quando ela chegava na cidade, a água era fria. E hoje, para nós entender o que é uma água quente ou uma água fria, você é 8 ou você é 80, meu irmão? Você não consegue agradar dois senhores. Ou você é 8 ou você é 80. Aqui a palavra de Deus nos ensina. Essa igreja aqui, essa igreja de Laodiceia, é a última igreja das cartas do Apocalipse para nós entender. Era uma igreja que a terra era fértil, a terra era boa, o que plantava na terra dava. Era uma igreja conhecida porque era rica em algodão, era rica em roupa, era tipo o Fashion Week de hoje em dia. Todo mundo conhecia porque ela era rica em tudo. E ela achava que não precisava de Deus. Meu amigo. Como diz o rico, eu sou e eu estou enriquecido. Aleluias. Ouça o que o Espírito diz à igreja nesse dia. Essa igreja de Laodiceia aqui, ela achava que ela era rica, não dependia de nada. Você vê hoje a geração de hoje em dia. Você vê o povo caminhando, o povo andando, o povo comendo, o povo bebendo, o povo dando festa. E acha que não precisa do nosso Deus. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa igreja aqui era rica em algodão. Era rica em fonte de água, água quente.
Quando chegava na cidade, a água estava fria. Mas hoje em dia, como é que tá? Você tá frio, você tá crente? Porque se você tiver morno, Jesus vomita-te nesse dia. Ouça! Essa cidade também aqui, essa cidade de Laodiceia, ela era rica em ouro. O povo do mundo todo ia para ela vender ouro, comprar ouro. Porque a riqueza, ela achava que nunca precisava de Deus. Aleluias. Ela era enriquecida em ouro. E a Bíblia fala, não é eu falando, a Bíblia fala que ela tinha uma planta nessa cidade que dava um colírio, que era para o olho das pessoas, curava. Você vê a cidade tinha algodão, tinha roupa boa. Era uma cidade que era rica em ouro. Os navios chegavam naquela ilha, próximo da cidade. Deus de glória. E hoje, para nós trazer para o dia de hoje, a igreja rica, a igreja que é voltada à sua riqueza. Mas Jesus deixa um alerta aqui. Ela não tinha falta de nada. Mas Jesus fala assim: como diz o rico, eu estou enriquecido, de nada tenho falta. E não saber que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Aleluia. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Um conselho Deus está te dando aqui nesse dia. Um conselho te que em mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e veste branca para que te vista, e não pereça a vergonha da tua nudez. Ouça o que o Espírito diz à igreja nesse dia, meus amados. Meus amados, você vai ver poucas pregações em cima dessa palavra, porque aqui é a palavra santa e pura do nosso Deus para o dia de hoje. É um povo que você vê, um povo rico, um povo que fala que tem Deus, um povo que acha que não precisa de Deus, mas nós precisamos de Deus a todo instante. Volte o primeiro amor, irmão. Volta a primeira, aqueles primeiros momentos que você aceitou Jesus. Jesus está falando, olha para a cruz nesse dia. Eu tenho uma porta aberta para ti nesse dia. Mas não olha que com sua força você chegará em lugar nenhum. Porque você não chega, meu amado. Aqui o povo achava que não precisava de Deus. Um povo rico, um povo que tinha roupa das melhores, um povo que tinha ouro, um povo que tinha água. Um povo que tinha colírio, que vendia para o mundo todo. E achava que não precisava de Deus. Mas Deus fala, pobre, desgraçado, miserável, cego, nu. Volta para os braços do Senhor. Volta para a casa do primeiro amor. Se volta hoje para a cruz do nosso Senhor Jesus. Aprenda com essa palavra, se arrependeis. Se arrepender, igreja, hoje enquanto há tempo. Jesus está falando aqui que tem uma porta aberta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Jesus está falando, amado ouvinte, ouça o que o Espírito diz à igreja nesse dia. Que Ele é a porta. Se você abrir essa porta e se voltar para Ele, Ele entrará na tua casa, e com Ele e cearei comigo. Jesus está falando, se tu abrir essa porta do teu coração hoje, aqui está falando coisa espiritualmente, porque muitas vezes o homem está achando que espiritualmente está bem, meu amado. Espiritualmente ele está mal.
Muitas vezes seu coração está voltado ao olho da terra. Mas se volta nesse dia ao primeiro amor, ao braço de Jesus. Porque Jesus ainda tem colírio para esse olho teu. Jesus ainda tem colírio para limpar lágrimas. Jesus ainda tem colírio para colher aquilo de melhor que você já perdeu e te dar uma porta aberta nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Jesus está falando para uma igreja hoje, uma igreja que espiritualmente achava que estava bem aos olhos dela. A igreja de Laodiceia. Mas espiritualmente você está olhando as coisas terrenal, as coisas terrenas, a riqueza mundana, o brilho mundano. Mas espiritualmente você está caído, está nu, está desgraçado, está um miserável e um cego. Porque você está cuidando da riqueza da terra, mas cuida da riqueza espiritual. Cuida das coisas que Deus quer te dar nesse dia. Jesus está falando que Ele tem uma porta aberta. Se você abrir essa porta, você assentará com Ele no trono. E Jesus fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja nesse dia. Meus amados, volta à casa do primeiro amor. Volta a acender essa brasa, ao temor, a você sentir o gozo da presença do Espírito Santo de Deus nesse dia. Não volta a ser uma igreja. Essa igreja de Laodiceia aqui é uma igreja para o dia de hoje, para nós aprender, irmão. Aqui Jesus está falando comigo e contigo. Porque é uma igreja que tinha água, tinha fonte de água. No começo lá, antes de chegar na cidade, tinha água. A água era quente, a água fervia. Mas a água, quando chegava na cidade, a água chegava fria. E o povo bebia daquela água. Mas o que eu quero te trazer nesse dia é assim, você pode beber da água. Mas como que está a sua vida espiritualmente? Está quente ou está fria ou está morna? Porque se tiver morna, Jesus te vomita nesse dia. Mas Jesus está falando aqui. Jesus está me ensinando e te ensinando. Que Ele tem uma porta aberta para ti nesse dia. E Ele quer abrir essa porta. E se Ele abrir essa porta, ninguém pode fechar. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas Jesus está te convidando nesse dia para você abrir a porta do seu coração e voltar ao primeiro amor. Voltar ao dia que você aceitou Jesus. Voltar ao arrependimento. Abra teu olho espiritualmente. Olha as coisas do céu. Não olha as coisas daqui da terra, terrenal. Porque isso aqui tudo é passageiro, meus amados. Ouça o que o Espírito te diz nesse dia. Volte à casa do Senhor. Volte a buscar, volte a orar. Volte a fazer consagração. Que o povo está esquecido de se consagrar. O povo está mais se alimentando de que se consagrando. E Jesus está te falando. Volta, meu amado. Tira essa cegueira do teu olho. Porque Jesus está falando. Como diz o rico, eu estou enriquecido. Essa igreja aqui, esse povo aqui não precisava de Deus. Mas Jesus tem um ouro fino, um ouro aprovado por Ele, um ouro de fogo, um ouro que enriquece de veste branca. É o ouro que Jesus quer te dar nesse dia. Que Deus te abençoe. Eu não vou esticar muito esse vídeo porque as pessoas não gostam de assistir vídeo grande. Mas que Deus venha trazer essa porta aberta que tem para a minha vida e para a tua vida. Primeiro para a minha vida e depois para a tua vida. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo venha entrar na tua casa, nesse lar, nesse dia. Em nome de Jesus.